Alô, gente! Um bom dia, e uma boa tarde, uma boa noite, uma boa e bela madrugada a todos vocês. Seja bem-vindo ao canal Verdadeira Graça desse seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz. Eu estou muito feliz, estou satisfeito com o Deus pela qual eu e você que é da graça, que não temos dúvida, porque nós cremos verdadeiramente nesse Deus Todo-Poderoso. Eu tenho uma mensagem para nós nesse momento, e o título da mensagem é essa: Deus não tem nome. Mas, irmão Nilson, Deus não tem nome não, porque Yahvé é o nome que chamava os judeus. Yeshua é o nome que chamava. Jeová é o nome. Mas qual é o nome verdadeiro de Deus? Nós podemos ver, olhamos para este livro. Nós sabemos que este livro, eles falam. Aliás, nós conhecemos este livro e sabemos que Deus, ele é espírito. E espírito não tem nome, porque o nome é dado somente àqueles que são terrestres, que são daqui da terra. Porque quando Maria estava casada, mas estava separada de José, mas ela já estava comprometida com José. Ela estava na sua casa, nos seus afazeres, porque era um costume daquele tempo. Eles se uniam, um casal, mas ela voltava para sua casa, a casa de seus pais, e ele voltava por um tempo para depois se unir. E Maria estava desposada na casa de seu pai. E o anjo Gabriel, vindo da parte de Deus, veio a ela. E a Bíblia não diz o que ela estava, certamente ela estava bordando, estava costurando, estava fazendo o seu serviço doméstico. E o anjo disse: salve-te, graciosa, o Senhor é contigo, bendito é tu entre as mulheres. Ela se assustou. Ela disse: que saudação é essa? Maria, não temais, disse o anjo Gabriel, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberá, e tu darás à luz um filho, e o seu nome será Jesus. Este será grande. Eis que ele se assentará no trono de Davi, seu pai. Reinarás eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Ela se preocupou. Ela ficou preocupada, desinquieta. Ela disse ao anjo: mas como isso pode acontecer? Se eu não conheço varão algum, nunca fui tocado, em outras palavras, por homem nenhum. A resposta do anjo foi essa: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o Altíssimo te cobrirás com a tua sombra, e o santo que em ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Aleluia. Mas vamos lá. Quando o anjo disse: eis que em teu ventre conceberá, e tu darás à luz um filho, o seu nome será Jesus. É o nome terrestre. Jesus é o nome daqui da terra. Porque segundo a teologia, bem claro, não este livro, mas a teologia diz que Jesus foi o de 1050. Que quando Jesus nasceu no primeiro século, no início do primeiro século, já tinha nascido, vindo em Israel, 1049
pessoas, homens, com esse nome Jesus. Jesus foi o de 1050, segundo a teologia, não este livro. Então, por isso que havia dúvida entre Israel. Até o próprio João Batista diz: é ele o verdadeiro, eu tenho que esperar por outro. Então veja que Jesus é o nome terrestre. Então vamos lá. Por que o título da mensagem é Deus não tem nome? Quando Jacó, você olha lá para o capítulo 32 de Gênesis, e lá pelo o fim dos últimos versículos do capítulo 32 de Gênesis, não me lembro bem agora, mas já está nos últimos versículos, você encontra ali que Jacó tinha um encontro com Esaú, seu irmão, e ele temia, porque Esaú tinha 400 homens em busca de Jacó. Por 20 anos, Esaú procurou Jacó. E Jacó temia que seus filhos, suas mulheres, seu rebanho fosse destruído pelo seu irmão que estava com o coração cheio de ódio dele. E ele ele atravessou os seus filhos, as suas mulheres, separou duas partes. Uma parte vai na frente, um grupo vai na frente, outro grupo vai mais atrás. Leva esses camelos, essas ovelhas, essas vacas, esses boi e presenteia o meu irmão Esaú. Uma maneira pela qual de fazer a paz com o seu irmão. E ele foi falar com Deus. Jacó se colocou em oração perante Deus. E apareceu, era noite, apareceu um ser e começou a lutar com Jacó. Mas diz que esse ser não desfalecia. E Jacó lutou com toda a força. A noite inteira ele lutou com esse ser, sem saber quem era o seu adversário. Quando o dia já estava amanhecendo, ele pôde identificar que aquele seu adversário era um ser celestial. E ele abraçou-se com aquele ser. E aquele ser procurou sair das garras de Jacó, mas Jacó segurou firmemente. E ele disse: deixa-me ir, porque a alva já é chegada, isso é, amanhã o dia está chegando. Jacó disse: não te deixarei ir se primeiro tu não me abençoar. E aquele ser disse: qual o seu nome? Ele disse: eu me chamo Jacó. De hoje em diante tu não chamarás mais Jacó, mas sim Israel, porque tu, sendo homem, lutasse com o próprio Deus. E ele perguntou: qual o seu nome? Jacó perguntou: qual o seu nome? O nome daquele ser, qual o seu nome? Por que pergunta pelo meu nome? E abençoou Jacó. Ele não disse o nome dele, mas ali, no último versículo, diz que ele, como homem, lutou com o próprio Deus. Então, isso daí há uma polêmica, aí um fala uma coisa, outro fala outra coisa, não sei. Neste livro está dizendo que ele lutou com o próprio Deus e ele tocou na coxa de Jacó, aqui entre a virilha de Jacó. Jacó passou a manquejar. Todo o resto da sua vida, Jacó passou a manquejar. O que eu aprendo com isso? Por que aquele ser não quis dizer o seu nome? Qual o seu nome? Por que me pergunta pelo meu nome? E o abençoou. Jacó. Jacó saiu dali com a bênção. Então ele foi ao encontro de Esaú e foi uma maravilha. Quando encontrou com seu irmão, por 7 vezes ele se prostrou-se diante do seu irmão Esaú, mancando. Seu irmão veio ao seu encontro, abraçou-se e ambos choraram as lágrimas de Jacó.
banhavam o ombro de Esaú e as lágrimas de Esaú banhavam o ombro de Jacó. Deus uniu aqueles dois. Por quê? Porque Deus estava com o teu servo Jacó. Então, olhando, por que o nome desta mensagem é Tito? Deus não tem nome, porque Deus é Espírito. Jesus, nome terrestre, 100% homem e 100% Deus. Quando Moisés encontrou-se com Deus, então, no Monte Sinai, ele viu a sarça que queimava e não se consumia, Israel. Aliás, Israel estava cativo de Faraó. O povo já por 430 anos ali estava. E Moisés era um fugitivo. E Moisés viu a sarça, o fogo queimando lá no alto daquele monte. Então, o que fez Moisés? Foi até lá. E quando ele chegou lá, ele diz, Moisés, tira o calçado dos teus pés, porque a terra em que tu pisa, ela é santa. Jacó, aliás, Moisés assim o fez. E ele diz, tenho ouvido o clamor deste povo. E me lembrei da aliança que fiz com seus pais Abraão, Isaque e Jacó. E vim para libertar. Vá e tira o meu povo das mãos de Faraó e traga para cultuar a mim neste lugar. E então Moisés disse, Senhor, como eu irei a Faraó, um homem com grande poder, como tinha Faraó? Era o maior da região, um homem que todas as demais nações temia Faraó. Como irei até Faraó? E se ele perguntar, como eu vou chegar e falar assim, deixa esse povo ir? Porque aquele povo trabalhava de escravo por 430 anos, aquele povo viveu ali no Egito. Agora, como o Faraó ia deixar esse povo ir assim, de qualquer... Não. Ele vai perguntar, quem é esse seu Deus? Quem é esse que te disse, deixa o meu povo ir? Se eles perguntassem, Faraó, perguntar qual o nome dele, qual foi a resposta de Deus? Eu sou que enviou. Eu sou. Porque, na verdade, qual é o nome de Deus? Deus é Espírito. Porque Deus, ele não tem nome. Os homens dão nome. Cada um dá o seu nome, cada nação chama. Mas o apóstolo Paulo entrou naquele santuário, lá na cidade de Atena, capital da Grécia. Ele viu o altar de um Deus desconhecido que não tinha nome. E esse Deus desconhecido era o verdadeiro Deus. Era o Deus verdadeiro. É o Deus pela qual não tem nome, porque Deus não precisa de nome, porque ele é Espírito. Foi por isso que Jesus disse à mulher samaritana, meus pais adoraram neste monte, 4 de João, versículo 23, 24, ele diz, meus pais, disse a mulher samaritana, adoraram neste monte, mas outros diz que é em Jerusalém que se adora. Jesus disse, mulher, a hora é chegada, que nem neste monte, nem em Jerusalém se adora, mas os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Ele não diz adora a Deus, ele diz os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Então nós olhamos e vemos que Deus, ele não tem nome. Ele é um espírito, porque o próprio apóstolo Paulo diz na segunda carta de Coríntios, capítulo 3, versículo 17,
O Senhor é o Espírito. E aonde está o Espírito, há liberdade. Então não adianta muitas religiões aí, fica brigando, discutindo, discussão por causa do nome de Deus, não. Nome é coisa terrestre, mas Deus não tem nome, porque Ele é Senhor, porque o próprio apóstolo Paulo diz que existe um só batismo, uma só fé e um só Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso. Meu irmão, minha irmã, se você gostou da palavra, fique com esta mensagem, que esta mensagem possa falar cada dia mais e te abrir mais e mais o teu entendimento. Graça e paz para todos. Bye, bye.